Olá pessoal, professora Elma, do canal Dicas da Proelma, tudo bem com vocês? Eu trouxe hoje para vocês uma dica sobre os números, tá bom? Então fiquem atentos, trouxemos alguns materiais diferentes para vocês conhecerem, alguns já conhecem, porque esses materiais normalmente nós usamos com as crianças menores na escola, né? Porque os números, eles são muito difícil da criança entender que esse número representa uma quantidade, uma posição, né? Então, para que a criança entenda que dentro do 9 tem o 1, o 2, o 3, o 4, então que dentro do 9, o número 9, tem todos esses outros números, tá bom? Nós temos na matemática 10 algarismos. O que são os algarismos? Os algarismos são vamos falar em números, porque para vocês entenderem melhor, mas tem uma diferença entre algarismos e números. Os números é quando a gente faz a combinação desses algarismos de 0 a 9, tá certo? Então, para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou ilustrar com alguns materiais que eu fiz aqui em casa. Não é nada que vocês não consigam fazer. Eu tenho material dourado, que é esse material aqui. O meu é de madeira, né? Mas vocês podem fazer com material que vocês têm em casa também para poder utilizar, tá? Esse daqui é o cubão, que a gente usa, representa a ordem da milhar, tá bom? Esse outro aqui, ó, é a placa, tá? A placa é a centena, a ordem da centena. Esse outro, que é a barrinha, representa a ordem da dezena, tá? E o cubinho, a ordem da unidade, ok? Muito bem, então e eu fiz algumas fichas, né, que nós vamos utilizar para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. A compreensão dos números, quando a gente faz dessa maneira, a criança consegue, ou né, mesmo você, né, a criança que está assistindo, você vai conseguir entender por que os números, como que os números são compostos, né? Como que eles são formados e que valor que ele tem em cada uma dessas, que na escola a gente fala para eles, olha, aqui a gente até desenha, né? Os menorzinhos a gente vai fazendo um desenho, porque para ser um pouco mais significativo para a criança. Então, por exemplo, eu fiz aqui o quadro de ordens, né? Só que o quadro de ordens que eu fiz, ele tá parando na milhar. A gente sabe que ele não para aqui, ele é infinito, vai e continua. Mas para os menores, a gente vai trabalhar até a milhar, tá bom? Então, a gente fala que aqui a casinha da unidade, casinha da dezena, casinha da centena. E conforme eles vão crescendo, a gente vai dando a nomenclatura, né, correta, que é o da matemática, que a gente começa a apontar como as ordens, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais com o quadro de ordens, ok? Foi feito em papel mesmo. Aqui eu tinha uns restinhos de durex, passei um durex colorido para ficar um pouco mais interessante para vocês, tá certo? E as fichinhas também, em papel com canetinha colorida, ok? Não tinha impressora, eu não tô sem impressora aqui em casa, então eu fiz mesmo, cortei o papelzinho e escrevi com canetinha colorida. Cada número, cada algarismo eu coloquei numa cor, né? E para vocês, para ficar mais divertido, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto pra gente começar a nossa aulinha, tá bom? Até já! Oi, gente, então voltando aqui, esse é o material dourado, tá bom? Esse material dourado, ele é de madeira, ele foi adquirido em uma loja, mas vocês podem fazer o de vocês em casa. Por exemplo, os cubinhos, vocês podem estar fazendo com papel e fazer apenas quadradinhos. Aí faz a quantidade
que for necessitando aí para fazer os cálculos. A barrinha também, vocês podem desenhar, né, um retângulo dividindo ele em 10 partes. Se vocês olharem aí, ó, ele tem 10 quadradinhos. Eu já explico por que ele tem 10 divisãozinha aí, tá bom? A placa também, ó. Tá vendo? Só que nessa placa aqui, se vocês contarem, eu não vou contar agora, porque depois eu vou explorar cada um deles, aí vocês conseguem ver. Então, vai ter 100 desses aqui, ó. 100 cubinhos, tá? E aí, vocês podem fazer o desenho de um quadrado e fazer essas divisõezinhas aí que dá para vocês utilizarem. Pode ser com papelão, eu já fiz com papelão, eu já fiz com madeirinha fina também, meu marido cortou para mim, então dá pra gente trabalhar. E o cubão, ó, esse daqui, ele é o maior, que cabe 10 dessa aqui. Daqui a pouco eu comparo para vocês verem, tá bom? Muito bem, então vamos começar a ver o que é o material dourado. Aqui seria a nossa ordem da unidade, né? Que a gente vai contando de um em um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! E se eu colocar 10 aqui? Continua sendo unidade? O que vocês acham? Vamos olhar os nossos números? Eu tenho os nossos algarismos na matemática, nós vamos ter, ó, 0, 1, 2, 3, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Mas eu não tenho 10 aqui nos meus algarismos. Por que eu não tenho 10? Porque o 10 não é a combinação de 2 algarismos, né? Então, a hora que eu peguei aqui com vocês 10 cubinhos, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, não, né? Deixa eu pôr mais pra cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu peguei 10 cubinhos, o que eu disse? Que ele deixou de ser um algarismos para se tornar um número composto por 2 algarismos. Então, olha aqui. Ele se tornou 10, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 10 que eu teria na unidade, que seriam os 10 cubinhos, e vou trocar por uma barrinha, que sim, essa representa a minha dezena, e essa representa a minha unidade. E a gente costuma dizer que nunca 10, tá? E nenhuma das ordens pode ter 10. Quando chega no 10, a gente tem que trocar pela ordem seguinte, tá bom? Então, aqui eu não posso ter 10, eu vou trocar. E aí, se eu comparar aqui com vocês, ó, o material dourado, se eu pegar os 10 e colocar aqui, do ladinho da minha barrinha, eu costumo fazer isso com as crianças, né? A gente explora muito o material dourado, faz trenzinho, faz comparação de tamanho, para eles entenderem que eu estou falando da mesma coisa, né? Então, olha lá. Deixa eu ver. Coloquei, acho que eu tenho 11 aqui. Deixa eu tirar 10 aqui. Não, tinha 10 mesmo. Olha lá, tá? Então, significa o quê? Que eu peguei esses 10, em vez de ter 10 cubinhos, eu troquei por uma barrinha aqui, ó. Tá bom? Troquei por uma barrinha. E aí, na minha unidade, ficou 0. Por isso que fica, quando a gente compõe o número 10, a gente tem 1 na dezena e 0 na unidade. Tá bom? Muito bem. Horas, agora eu quero saber da centena, que é representada pela minha placa, tá bom? Então, para eu ter uma centena, eu preciso ter 10 dessa, não é?
Vamos lá ver se é isso que acontece. Olha lá, vou pegar 10 aqui para vocês verem. Agora, gente, olha, 10 cubinhos a gente trocou por uma barrinha, certo? Agora, pra gente ter uma placa, o que será que a gente precisa fazer para ter uma dessa aqui? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso, então? Significa que nós estamos trabalhando com bloquinhos de 10. Então, na unidade, nós não pegamos os cubinhos e fizemos, olha lá. Nós não pegamos os cubinhos e fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é um grupinho de 10? E trocamos por uma barrinha? Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos contando que cada ordem a gente pode ter até 9. Quando forma um grupinho de 10, a gente tem que trocar pela ordem seguinte, ok? Então, a gente tinha feito, trocamos os 10 cubinhos por uma barrinha, ok? Agora, se a gente pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 barrinhas, nós vamos trocar por uma placa. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos colocar a placa aqui e vamos sobrepor uma a outra, ó. Ok? Para ver o que acontece. Olha lá. Deu a mesma coisa, né? Ficou do mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 10 barrinhas, eu tenho a mesma quantidade que em uma placa. Aí, usando o quadro de ordens, a gente vai lembrar que em cada ordem dessa, eu só posso ter até 9, eu não posso ter até 10. Então, por isso que a gente troca, tá? Então, esses 10 que eu peguei aqui como barrinha, vamos contar para ver quanto tem, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Então, 100 já não é mais dezena, já tenho 3 números, né? Então, já tenho 3 algarismos. 3 algarismos, isso quer dizer que eu já estou na casa da centena, por isso que a gente troca 10 barrinhas por uma placa, ok? E na centena é a mesma coisa. Agora, para eu conseguir uma milhar, eu vou pegar também 10 placas, ok? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, por aqui do lado, 800, 900, 1000. E aí, o que será que a gente vai conseguir, né? Agora, nós temos 10 placas. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Olha aqui. Então, nós tínhamos 10 placas que nós conseguimos, trocamos pelo cubão, né? Aí, comparando, olha, eles são exatamente do mesmo tamanho, as 10 placas com o cubão, ok? Então, aqui você terá 1000, se você contar de 100 em 100, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. E aqui também eu tenho 1000, se você contar assim, ó, vai ser cada uma dessa linha é uma placa dessa, tá? Então, a gente contaria de 100 em 100 também, tá bom? Para vocês fazerem as trocas,
é isso que eu disse para vocês. De 10 em 10, eu troco pela ordem seguinte, né? Como nós fizemos aqui. Então, lembrando, só retomando aqui para finalizar. Eu tenho cubinhos na unidade, tá? Eu tenho barrinhas na dezena, que se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra que a Pro falou? Unidade 1, dezena 10, né? Centena 100, né? Nós vamos pôr 100 aqui, ó, multiplicar por 100. Todo número que tá aqui, ele vai ser multiplicado por 100, ok? Então, a centena é a minha barrinha. Desculpa, a placa, tá? Unidade, dezena, centena. E a minha milhar é o cubão, tá ok? Então, esse é o material dourado, tá? Eu vou trazer um jogo no próximo vídeo para vocês entenderem bem o que eu estou falando sobre as trocas utilizando o material dourado, ok? Lembrando, gente, compartilhe o vídeo para chegar para mais pessoas, né? Às vezes esse vídeo pode ajudar pessoas nesse momento complicado que a gente está vivendo. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, porque assim quando eu produzir novos vídeos, vocês vão estar recebendo, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!